A Ordem dos Advogados do Brasil acionou o Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira para pedir que o direito de comunicação entre a defesa e os alvos da Operação Tempus Veritatis seja mantido no caso. Ao menos 4 prisões e 33 mandados de busca e apreensão contra Jair Bolsonaro e seus aliados foram realizados e, no inquérito, foi determinada a proibição desse contato. Segundo o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, não se trata de uma defesa do ex-presidente ou qualquer aliado, mas sim de uma prerrogativa da profissão. Zé Maria, a OAB está se posicionando, não só a OAB nacional, mas muitas outras seccionais. A OAB de São Paulo hoje também já lançou uma nota, inclusive fez uma reunião sobre isso para defender as prerrogativas da advocacia. O popular diz assim, demorou, né? Onde estava a OAB até agora? Eu tenho ouvido queixas constantes de advogados de dificuldades aí de acesso a processo. Isso é o primeiro passo em direito, é conhecer o que tem contra ele, né? E o Constituinte deu, Kobayashi, você sabe muito bem disso, essa possibilidade do habeas datas. É você dizer o que tem contra mim aí. Qualquer um tem direito a isso. E em certos inquéritos aqui não. Agora, a justificativa que a gente ouve nos bastidores é a seguinte, é que o inquérito desse, ele é muito amplo, ele tem muitos dados, ele abrange muita investigação e não se pode dar acesso a todo o inquérito a um dos acusados. E aí fica dando em migalhas, não se pode fazer uma defesa uma defesa fixa de uma acusação mutável, uma acusação que muda toda hora. Então não há defesa possível. E o advogado, eu considero o profissional mais protegido. Isso talvez porque existem muitos advogados aqui no Congresso Nacional. Então, assim, praticamente o Estatuto da Ordem foi todo ou constitucionalizado ou votado através de lei. Então, o Estatuto da Ordem, que é um órgão de defesa do profissional, quem dera nós, jornalistas, tivéssemos um estatuto aprovado no Congresso Nacional com as garantias constitucionais e legais, né, de prerrogativas do jornalista. Nós não temos. Nenhuma profissão tem. O advogado tem. E mais, queriam, e existe uma lei que está prestes a ser aprovada, de dar a prerrogativa do advogado um poder até de mandar prender um juiz que distrate um advogado ou que desobedeça as prerrogativas e dá pena de 4 anos, até de 4 anos. Veja que poder que o advogado tem. E esse poder se concentra na OAB. A OAB é um órgão, assim, o profissional tem que pagar para exercer a profissão e só pode exercer a profissão se estiver com a carteirinha da OAB. Então, é um órgão muito classista, é uma regulamentação muito pesada. E onde estavam esses que deveriam defender as prerrogativas dos advogados, que até agora não foram lá no Supremo, e não é pedir, é exigir, porque lei e direito a gente não pede, a gente tem ou não tem, então é exigir as prerrogativas dos advogados. Eu falei tudo isso e coloquei essa questão que pode ser interpretada como eu estou dizendo que o advogado é inadvertidamente ou injustamente protegido, e no final vocês vão entender por quê. É porque o advogado, ele defende causas, ele defende direitos, não é para ele. Essa prerrogativa é do cliente. É para o cliente que o advogado tem, por exemplo, a prerrogativa de que seu escritório é inviolável e não está sendo. Então tem que mudar a lei. Se disser, mas tem advogado que lava dinheiro, tem advogado que rouba e tem, mas a lei manda, diz que o escritório do advogado é inviolável, porque não é pelo advogado, é pelo cliente, é pelos segredos profissionais que o advogado guarda. Então, demorou, e agora a OAB vem de uma maneira muito leve fazer uma reclamação como se fosse apenas uma sugestão. Não, tem que chegar lá e dizer, para exercer o direito de defesa é preciso ter todas as informações sobre o processo. Esse é o primeiro passo do direito. E não precisa ser advogado para dizer isso.
Ô Gani, se você não sabe sobre o que está sendo investigado, não tem nem como se defender, né? Exatamente. E a OAB está longe de ser simpática ao Bolsonaro ou à direita. Então a manifestação da OAB nesse caso tem um peso ainda maior. Veja, o Zé tocou num ponto bastante importante, de fato. Advogados, né, das pessoas que estavam envolvidas no dia 8 de janeiro ou desse entorno do Jair Bolsonaro têm reclamado dessa dificuldade de acessar os autos. E agora, numa decisão que é um absurdo dos advogados não poderem conversar entre si. Onde é que isso está escrito, meu Deus do céu? Então você está violando a ampla defesa, o princípio da ampla defesa. Como eu já disse anteriormente, que também se viola, né, o princípio do sistema acusatório, porque se mistura aí a figura do Supremo vítima, do Supremo julgador, do Supremo acusador. Eu fico imaginando, nesses tempos que a gente vive, eu vou usar uma palavra que eu gosto muito aqui, que o Mota traz, essas inovações jurídicas, como é que fica um professor de direito? Então como é que é? Na sala de aula ele vai falar, olha, direito diz isso, isso, isso. Aí você vai na prática, está acontecendo outra coisa. O que ele fala para os alunos dele? Porque ainda na minha área, que é a economia, quando eu ensino algo e estão fazendo algo diferente na prática, geralmente não dá certo. Eu falo, espera um pouco que não vai dar certo, entendeu? E invariavelmente não dá certo, quando você foge ali da teoria econômica. Agora, e no direito, né? Que você está falando, olha, as normas, a lei está dizendo isso, né? Porque você não tem essa questão de causa e consequência que você tem na economia. E aí, como é que fica? Ele ensina isso, aí na prática você não observa isso. Acho que o professor de direito está numa situação hoje muito complicada, viu? Ô Mota, essa proibição dos advogados se comunicarem, né? Na verdade é proibição para os investigados se comunicarem através de seus advogados. Acaba sendo meio que uma confusão entre investigado e advogado, né? Um preconceito contra o profissional, como se ele fosse confundido com quem está sendo alvo da operação. Você concorda com isso? Concordo, e mais uma vez é espantosa a semelhança com o que acontece nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, Rudolph Giuliani, que atuava como advogado de Donald Trump, teve o seu registro na OAB de lá, né, do bar, cassado, por causa de uma declaração que ele deu numa entrevista, que não tinha nada a ver com o processo. Ele não estava no tribunal, ele não estava atuando como advogado, né? Algumas pessoas e entidades preferem silenciar diante de abusos e arbitrariedade, né? Outras até fazem afago nos abusadores, enquanto o autoritarismo é contra os outros. Essas pessoas são incapazes de imaginar que um dia esse autoritarismo vai se virar contra elas. Isso é a política do apaziguamento, uma política que levou a humanidade ao desastre da Segunda Guerra Mundial, porque os líderes das democracias ocidentais acreditavam que, olha, o tal do Hitler invadiu lá a Renânia, violando o que foi acordado no Acordo de Versalhes, mas deixa ele, é só um pedacinho de terra ali, depois ele invadiu outro país, depois ele invadiu outro, né? O maluco do Mussolini invadiu a Etiópia, deixa lá, é um país da África, não vamos criar confusão. Olha, o Japão invadiu a China, não, mas o Japão, deixa quieto, não vamos criar confusão. É como dizia Churchill, o apaziguador é alguém que alimenta o crocodilo esperando ser devorado por último. Todo cidadão tem direito de defesa. Essa defesa jurídica não pode ser cerceada. Nós vimos isso ser repetido nas últimas décadas no Brasil. A gente vê isso hoje no Brasil toda vez que um criminoso violento, um assaltante, um assassino de policial, um traficante, toda vez que um desses indivíduos está sendo processado criminalmente, a gente vê o excesso de cuidados, né? Olha, 700 quilos de cocaína apreendidos em Mangas, dentro de um galpão. Não. Manda soltar os suspeitos, porque a polícia não tinha o mandado para entrar no galpão. Era uma residência, não, era um galpão. Agora, o que eu queria chamar a atenção nessa notícia, para encerrar o meu comentário, é que foram alvos dessa operação o ex-presidente Jair Bolsonaro, provavelmente, né, o maior líder político da atualidade no Brasil, quer você goste ou não dele.
O outro alvo foi Valdemar Costa Neto, que é presidente do Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro, o maior adversário da esquerda, é o PL. Nós temos eleições municipais esse ano. Então, presta atenção nisso. De acordo com essas determinações, o presidente do Partido Liberal está proibido de se comunicar com aquele que é o seu maior cabo eleitoral, que pode ser o fator decisivo nas próximas eleições. Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto não podem se comunicar.